pessoas lindas, começando mais um vídeo aqui no canal. E gente, o vídeo de hoje eu queria fazer mais um bate-papo com vocês. Queria trazer aqui para vocês um pouquinho de uma experiência que eu tive sobre um determinado tema que eu já vou falar aqui para vocês. É um pouquinho assim da minha história, um pouquinho de coisas que eu vivi, uma experiência bem triste, bem ruim, que marcou muito a minha vida. Então eu quero estar aqui compartilhando com vocês, compartilhando assim o que eu vivi, porque às vezes muitas pessoas podem passar por momentos difíceis, situações semelhantes, né? Ou não, ou qualquer tipo de dificuldade que a gente enfrenta aí na vida, que a vida nos proporciona. E eu quero compartilhar um pouco disso que eu vivi aqui com vocês. Um dos temas que eu quero estar falando hoje é sobre violência doméstica. Foi algo que, assim, é uma experiência que eu tive. Não fui eu a vítima, né? Eu não fui violentada, mas sim a minha mãe, né? E eu queria estar falando um pouco sobre esse assunto. Ai, gente, se eu me emocionar, vocês não reparam, porque é um assunto muito delicado falar da minha mãe aqui. Mas assim, é algo que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. É um pouquinho da minha história. O que é que eu acho sobre esse assunto? É um assunto assim tão que já vem sendo falado, né, há algum tempo, que existem leis, né, para isso, só que assim, sobre a violência doméstica, né, violência contra a mulher. Existe a lei Maria da Penha, que assim, a experiência que eu tive, né, com essa lei, que é uma lei que não funciona, é uma lei morta. É como muitas leis que tem aqui no Brasil, né? O Brasil, ele é excelente para criar lei. Cria leis maravilhosas, só que não cumpre. Eu não entendo muito de lei, muito de política, mas eu vou contar a experiência que eu tive. Que assim, é uma lei que o réu fica sem impunidade, né? Ele fica assim, né? Sem ter consequência nenhuma dos seus atos. E vou falar o que eu penso sobre isso, porque a minha mãe, ela foi vítima de violência doméstica há 9 anos. 9 anos, acho que esse ano agora, 2021, ia fazer 10 anos. Aí, e assim, antes do crime acontecer, ela já vinha tendo uma conduta assim, bem difícil com o esposo dela e com o cônjuge, né, ex-cônjuge, sei lá. Já vinha tendo uma conduta difícil, ela já estava sendo ameaçada. Aí ela registrou a ocorrência, foi na delegacia da mulher, registrou queixa. E eu até prestei um testemunho lá na delegacia na época. E assim, o cara, né, que fez isso, ele recebeu a intimação, né? Aí a minha mãe ficou naquela medida de proteção, né? Medida preventiva, um negócio assim. Que aí a pessoa que ameaçou não pode ficar a tantos metros. Eu não sei, não lembro assim quantos metros são de distância da pessoa. Mas aí ela ficou nessa medida aí. Só que, gente, isso não funciona. Isso não funciona. A pessoa tá te ameaçando de morte, tá? Te ameaçando que vai te matar. Você vai lá e denuncia. E aí, não tem... igual eu falei, não entendo muito de lei, mas foi a minha experiência. Não tem punição nenhuma. Fica... a pessoa que ameaçou recebe ali um papel, né? Uma intimação. Você não pode... Você tem que ficar tantos metros dessa pessoa. E só isso, mais nada. Se ela tá ameaçando fazer alguma coisa, ela vai fazer. Eu acho que a lei aí, a justiça, ela tinha que, tipo, prevenir essa ação, essa intenção, né, que a pessoa tem. Sei lá, ela ameaçou, tinha que prevenir alguma punição, tinha que ficar, sei lá, tantos anos preso, ou sem fiança, ou pagar alguma coisa, uma multa, um valor bem alto, sei lá, alguma punição tinha que ter para ameaça, para início
pro início, né? Para amenizar essa questão de violência mesmo, tanto violência contra a mulher, quanto violência contra homossexual, violência contra criança, qualquer tipo de violência, tá? Qualquer tipo de violência contra outro ser humano. Eu acho que se a pessoa já está ameaçando, ela já tinha que ser punida pela ameaça, não tinha que esperar acontecer de fato o crime para aí depois ter uma punição que nem ela essas coisas. Então, eu lembro que a minha mãe prestou queixa, tal, foi ouvida, eu fui, testemunhei. Aí o cara recebeu a intimação e quando ele recebeu a intimação, ele falou, acho que foi o policial, não sei se foi o policial ou se foi o oficial de justiça, acho que foi o policial que foi lá entregar a intimação, falando que ele estava recebendo a intimação, tal, porque estava ameaçando a minha mãe, isso. Aí o cara recebeu a intimação, olhou pro policial e falou, eu vou matar ela. Ele falou para uma autoridade o que ia fazer. E assim, o policial simplesmente foi embora e ficou por isso mesmo, né? Então, é uma lei que protege, mas ela protege assim, né? Não protege, né? Igual eu falei, é uma lei morta. Eu não concordo. E a gente tem que, sim, a gente tá aí, a Deus dará. A gente não se sente segura. A segurança pública do nosso país, infelizmente, ela é muito falha. A gente não se sente segura. Então, depois que isso tudo aconteceu, aí essa experiência que eu tive a respeito dessa lei, que você não se sente segura, ela não funciona, simplesmente não funciona. E o ex-marido da minha mãe fez o que ele tinha prometido. Ele falava que quando ela chegasse, ele ia estar escondido, que ia tacar um pau na cabeça dela, que ia matar ela, que isso e aquilo. Aí muita gente ficou falando pra minha mãe, vai morar com seus irmãos, vai morar na outra casa, que na época ela tinha outra casa. Só que assim, sair do emprego dela, da casa dela, da vida dela, pra ir morar com um irmão dela em outra cidade, eu acho que assim, gente, é muito fácil a gente achar solução pro problema dos outros. Ignore o fundo, os cachorros latindo, o meu cachorro e o cachorro da vizinha. Mas assim, é muito fácil a gente achar solução pro problema dos outros. Agora, quem tá vivendo é muito difícil. Aí, por que ela não foi pra outra casa? Vai pra outra casa, todo mundo aconselhou. Mas a pessoa, quando ela tá determinada, ela tá perseguindo outra, ela tá ameaçando, ela tá ali com o sangue frio, com a pretensão ruim, ela vai atrás da pessoa onde a pessoa estiver, mesmo se estivesse indo embora para outra casa, ir atrás. Quantas e quantos casos eu escuto, vejo falar no noticiário que o cara foi atrás da ex para matar. Então, se minha mãe tivesse mudado de casa ou não, eu acho que não teria sido diferente. E então, o que aconteceu? Ele cumpriu com a ameaça, ele bateu na minha mãe, espancou a minha mãe. Foi um crime, na verdade, uma tentativa de homicídio. Que, assim, a minha mãe, ela ficou inválida, né? Depois eu vou voltar um pouco nesse assunto aí em relação à minha mãe, mas agora eu tô falando em relação à violência, né? Então a minha mãe, ela ficou inválida por 9 anos numa cama. E qual foi a punição? Depois disso, né, que ele cometeu o crime, tentativa de homicídio, foi preso, foi condenado, foi julgado, né? Pegou 9 anos. E assim, pegou 9 anos no papel, mas cumpriu 4 anos preso e o restante, tipo, 1 ano em dormir e o restante só indo fora assinar um documento. Então, eu acho uma punição, mãe, você tira a vida de outra pessoa. Por mais que quando ele foi julgado, a minha mãe não tinha falecido, mesmo assim, a situação que ela ficou, aí você tira a vida de outra pessoa porque eu acho que é uma punição muito leve, sabe? Muito, muito light. Essa é a experiência que eu tive, né? Essa é a minha revolta, sim, com as leis do nosso país. Mas, enfim,
E essa experiência que eu vivi em relação à violência doméstica. E é um assunto muito, muito grave, muito delicado. Assim, eu tenho um trauma disso, eu morro de medo quando eu fico sabendo de alguém que eu conheço que tá passando por alguma situação. Nossa, eu já falo pra pessoa, se afasta, tenta se salvar, porque não adianta você confiar na lei, porque a lei não vai te apoiar, não vai te dar segurança nenhuma. Você tem que se virar. É um assunto muito delicado mesmo. É uma experiência muito triste, muito ruim que eu tive, né? Que custou a vida da minha mãe. E o que eu queria falar também nesse vídeo, né? Sobre superação, né? Porque assim, a gente passa por tanta coisa. E eu queria compartilhar aqui o que eu passei, né? Com isso, porque acho que eu já passei por muita coisa na vida. Eu posso depois gravar um vídeo aí em 2 ou 3 etapas da minha contando a minha história. Passei por muita coisa, muitos desafios e graças a Deus consegui vencer todos. Porque Deus sempre esteve comigo, né? Mas assim, eu acho que esse foi o mais difícil. Com certeza, esse foi o mais difícil. E o que aconteceu com a minha mãe, né? Ela ficou acamada, ele espancou ela, a agressão foi com uma marreta de ferro na cabeça, ele espancou a minha mãe, e a minha mãe ficou entre a vida e a morte. Ela fez uma cirurgia, ela foi para o hospital, ela ficou na UTI, depois ela saiu da UTI, ela ficou com muito tempo internada, muitos meses. Eu sei que o crime aconteceu em junho, não esqueça, dia 27 de junho de 2011. E a minha mãe recebeu alta do hospital pela primeira vez em setembro, mais ou menos lá pro dia 14 de setembro, por aí, do mesmo ano, né, de 2011. Só que assim, recebeu alta, mas ia pra casa, ficava tipo uma semana em casa, voltava pro hospital, ficava mais ou menos um mês no hospital, depois ia pra casa, ficava mais um mês em casa, depois voltava, ficava mais 15 dias internada no hospital. Era assim. Nossa vida foi assim durante um ano, desse jeito. Por quê? A minha mãe ficou com sequela. Ela teve a lesão na cabeça, ela teve perda de massa encefálica, teve um traumatismo craniano, então ela fez a cirurgia e ela demorou muito a ser socorrida. Ela ficou com sequelas assim, ela ficou praticamente vegetando, né? Ela ficou tendo que usar traqueostomia para ajudar a respirar e ajudar na secreção. Ela ficou muito tempo no oxigênio. Ela ficou usando fralda pro resto da vida dela. Ela ficou usando sonda para se alimentar pro resto da vida dela. E ela só ficava na cama. Ela não virava sozinha. A gente tinha que ficar virando ela, né? Mudança de decúbito de 2 em 2 horas. E assim, por conta da situação, né? Uma camada, gente, muito delicado, muito difícil de cuidar, é muita coisa mesmo, muita responsabilidade. E a gente não tinha noção nenhuma de como cuidar, né? Não tinha, eu tinha 19 anos na época, a minha irmã tinha 16, a gente nunca tinha visto isso na vida, não tinha noção nenhuma, não sabia como cuidar, e a minha mãe sempre foi tratada pelo SUS, né? Na saúde pública, a gente nem. Ela ficou na UTI no hospital particular, mas o convênio foi o SUS, porque não tinha UTI em nenhum hospital público, então ela ficou nesse particular, mas pelo SUS. Então ela sempre ficou no hospital público, sempre pelo SUS. E a gente não tinha condições de pagar uma enfermeira, não sabia de nada, a gente foi assim vivendo, aprendendo na prática mesmo. E com isso, ela sofreu. E a gente também, porque, meu Deus, a gente não sabia de nada, não sabia que precisava virar de 2 em 2 horas, não sabia de nada, de nada. É tanta coisinha que é para cuidar de um acamado que a gente foi aprendendo ali, cuidando dela. Então ela sofreu muita coisa por conta da invalidez dela, né, da lesão. Aí ela ficava só na cama, não virava. Então ela deu escara, ela deu 7 escaras. Escaras são feridas que dá, né, no corpo de ficar muito tempo em uma posição só. Ela deu escara, ela
foi perdendo musculatura, foi ficando bem magrinha, bem magrinha. Ela, no início ela dava pneumonia direto, de tanto ficar deitada, né? Aí os pulmões não aguentam, dava pneumonia direto. No primeiro ano ela dava pneumonia direto. E infecção de urina dava direto por conta da questão de usar fralda mesmo. Aí foi muito difícil até a gente aprender. E depois que a gente, nesse um ano, que aí que ela conseguiu, a gente conseguiu que ela melhorasse da pneumonia, não tivesse mais pneumonia. A gente foi aprendendo a cuidar dela. Foi aprendendo a fazer aspiração na tráqueo, que é pra limpar, pra pessoa conseguir respirar. Foi conseguindo cuidar dela do jeito que ela precisava. As escaras, ela pegou no hospital, quando ela foi pra casa ela já tinha. E em casa foi que a gente conseguiu curar as escaras, a gente comprou colchão especial, a gente aprendeu a fazer curativo. A gente, que eu falo, no início era mais eu que ficava, né? Eu e as minhas tias, que ficavam me ajudando ali. De vez em quando elas me auxiliavam. Tinha uma tia que cuidava dela enquanto eu ia pra faculdade, e eu morava com essa minha tia, ou a outra vinha e ajudava. Era assim, a família ia ajudando. Assim, a responsabilidade maior era minha. Eu que tomava conta de tudo. Mas eu tinha o apoio da minha família, a minha irmã também ajudava. Depois eu fiquei revezando com a minha irmã. E foi assim. E é uma história assim, nossa, muito triste e de superação, porque a gente via ela sofrendo e a gente sofria também. Só que assim, mesmo. E ela ficou assim por 9 anos. 9 anos, muito tempo, gente, muito sofrimento. E mesmo vendo a minha mãe naquela situação, na época eu tinha 19 anos, eu tava na faculdade, tinha acabado de entrar na faculdade. Acho que eu tava, não sei se era no segundo semestre, terceiro, acho que eu não tava nem na metade da faculdade. Eu tava trabalhando também na época. E mesmo mediante aquela situação toda, a gente não desistiu, assim. Tipo, entrou em depressão, desistiu da vida. Não, a gente confiava muito em Deus e pedia muito, assim, força para Deus, sabedoria para lidar com aquilo tudo. Tinha coisa de crime que tinha que resolver, coisa de hospital, cuidar da minha mãe. Assim, eu saí do emprego, mas eu continuei fazendo a minha faculdade, eu me formei, eu não parei. A minha irmã também fez a faculdade dela. A gente, assim, deu um jeito de cuidar dela, porque a gente sempre cuidou, e tocar a nossa vida. Aí, nesse decorrer desses 9 anos, a gente casou, eu casei, a minha irmã casou, eu tive a minha filha, e a gente foi vivendo a vida da gente e cuidando dela. A gente não se deixou abater por essa situação. E é o que eu queria passar nessa mensagem, por mais difícil o que você esteja passando, a gente tem que confiar em Deus, entregar nossa vida, nossos caminhos e pedir Deus força, que só Deus pode nos dar a força necessária. Eu olho hoje para trás e penso, gente, eu não acredito que eu passei por isso tudo, mas assim, a gente conseguiu passar, porque Deus sempre esteve do nosso lado. A gente teve apoio da família, mas assim, é uma situação muito, muito difícil mesmo. E esse ano passado, né, que a gente já tá em 2021, ano passado, a luta da minha mãe se findou, né, porque ela sofreu muito, muito mesmo. E assim, era irreversível, não tinha cura, não ia melhorar a situação. Na verdade, ia piorar, né, porque a pessoa, 9 anos, em cima de uma cama, sendo trocada pelos outros, alimentada só por sonda, assim, a pessoa vai tipo definhando, sabe? Vai a pele, tudo, os nervos vai atrofiando, os músculos, tudo vai acabando ali. Então, assim, foi o tempo que Deus permitiu, né? Ele permitiu isso e ele tem um propósito para tudo isso. E foi o tempo que ele nos permitiu cuidar dela. Então, depois dos 9 anos, a minha mãe descansou, né, no Senhor. E a gente, mesmo nesse tempo, a gente fazia, tipo, a gente não ficava para baixo, a gente não ficava deprimida,
A gente, assim, lógico que tinha uns momentos que a gente ficava triste, sim, que a gente chorava, que a gente sentia, né, muito isso. Mas, assim, principalmente quando ela tava assim, tipo, tava gripada, não tava muito bem. Aí a gente ficava mais assim, com o coração apertado, né, e chorava e sentia. Mas assim, a gente viveu a nossa vida, comemorou o aniversário, comemoramos os aniversários dela, nem que era só um bolinho, nem que ela no começo, tinha gente que falava, pra que vocês vão fazer isso? Ela não sabe de nada, mas a gente sabe, e a gente queria comemorar o aniversário dela. Aí a gente comemorou o aniversário, tinha ano que era tipo só um bolinho mesmo, ali que fazia a minha irmã, sempre trazia um bolinho, a gente cantava parabéns, nem que fosse só nós três, eu, a minha irmã e a minha mãe, mas a gente não deixava passar em branco. Tinha Natal, arrumava ela, mandava fazer a camiseta dela também, ou tinha comemoração de Natal na família, arrumava ela, colocava na cadeira de roda, levava. A gente tinha campanha na igreja, levava ela para as campanhas na igreja, para ela participar de tudo que estava acontecendo, para que ela participasse também. Isso era importante. Eu não sei se ela tinha alguma consciência, mas se tinha, eu acho que para ela era importante. E para nós também, isso fazia bem para nós também. E essa é a mensagem que eu queria trazer no vídeo de hoje. Isso é que eu queria compartilhar com vocês. Um pouquinho aí da minha história, um pouquinho da minha experiência em relação a esses dois temas, sim. Em questão da violência doméstica, o que eu passei, o que eu vivi, a minha experiência, em questão de superação também, porque é o que eu queria falar para vocês, independente do que você esteja passando, qual seja a situação, confia no Senhor, que só o Senhor pode dar força e pode te ajudar a passar. Eu sei que no momento que a gente está passando, a gente pensa, isso não vai acabar nunca, essa dor não vai passar, não vou conseguir, mas confie em Deus que vai passar sim, você vai conseguir sim. Então é isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fica com Deus. Quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. Quero me lembrar de você como alguém que sempre ousou